Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora, se inscreva agora, ative o sininho, curta, comente, vamos interagir. Me ajude a divulgar o nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas com esclarecimentos e motivação de fé, tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre psicose. Muito se fala sobre transtornos da mente, muito se fala sobre neuroses, psicoses. Só que não há uma definição geral para que todas as pessoas possam ter o entendimento, a compreensão do que seja neurose, do que seja psicose, quais são os sintomas que podem caracterizar esses fatores que vêm com certeza afetando muita gente. Bom, a psicose, ela é um sintoma de transtorno mental em que a pessoa perde o contato com a realidade, fazendo com que, durante um surto psicótico, os pensamentos e as percepções sejam perturbados, resultando em confusão, alucinações ou delírios e dificuldade de entender o que é real e o que é imaginário. Ou seja, a pessoa em estado de psicose não consegue distinguir a realidade da fantasia e, por isso, não sabe situar-se no tempo e no espaço. A psicose pode ser causada por alterações genéticas, condições psiquiátricas como esquizofrenia, distúrbio bipolar ou transtornos psicóticos, mas também pode surgir devido ao uso de substâncias ilícitas, drogas, traumas no cérebro ou demência, por exemplo. A droga é um fator determinante para as causas das psicoses. Quando a pessoa entra em estado de abstinência, por exemplo, né, e ela praticamente perde o equilíbrio, o controle de si total. É importante que a pessoa com comportamento psicótico seja acompanhada por um psicoterapeuta, por um especialista na área para ajudar aí com um tratamento adequado, onde a maioria dos casos são recomendados o uso de medicamentos, né, mas também tem o tratamento através das psicoterapias, como no caso da psicanálise, né, a cura através da fala, que é a associação livre, né? Então, vale muito se você não consegue pela fé a ajuda de Deus para uma cura, para uma libertação, para um milagre. Deus disponibiliza aí os especialistas, os analistas, para que você possa procurar aí um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista e por aí. Um deles que você procurar, com certeza vai te ajudar bastante. Mas eu quero falar para você sobre alguns sintomas, alguns sintomas detalhados que você pode identificar como sintomas psicóticos. Os principais, eu vou falar para você. Os principais, um deles é o delírio. Você já viu alguém delirando? Falando coisa com coisa? Você fala um assunto, ela entra no outro, e, enfim, as coisas nunca batem, nunca se encaixam. Então, esse é um sintoma psicótico. Esse daí, sem dúvida nenhuma, já é a psicose dominando a pessoa. Essa alteração da mente que causa esse transtorno horrível, que traz aí uma dor, um sofrimento para a alma da pessoa. Outro é as alucinações. Quantas pessoas verem coisa onde não tem, tantos momentos imaginário, fantasiosos que a pessoa vive aí, né? Muitas vezes tão distante, tão longe da realidade, mas está na mente dela. São as alucinações. Ouvir vozes, sendo geralmente descrita como vozes fora da cabeça. Você provavelmente já ouviu alguém falar que ouviu alguém chamar, que ouviu vozes sem vir de pessoas. Vozes no espaço, vozes da sombra, vozes no vento, mas vozes pessoais, vozes de pessoas.
A gente que afirma, com tudo que tem, que ouve vozes. Isso também é um sintoma grave da psicose. Outro sintoma forte também é sentir cheiro onde há sentir cheiros ou sabores que não estão lá. Você já ouviu alguém sentir um aroma e dizer, olha, o que é isso? Que cheiro é esse? E fica procurando onde está o cheiro, ela não vê, mas ela sente. Ela sente aquele cheiro, ela sente o sabor. Que comida é essa? O que estão fazendo? Ela sente em si. Né? É imaginário. Mas vai convencer essa pessoa de que o que ela está sentindo é apenas da cabeça dela. Ela não vai te ouvir, não vai te atender. Outro, sensação de que outras pessoas estão controlando seus pensamentos ou ações. Você já viu alguém falar que alguém está manipulando a fala dele, o pensamento, eu estou pensando isso porque fulano, eu estou falando essas coisas assim porque fulano, né? Está sempre atribuindo os seus sintomas a alguém. Isso é um sintoma forte das psicoses. Ver coisas que não são reais, como está sendo perseguido do que alguém ou algo está tentando pegá-lo. Eu já vi pessoas que ficam até correndo, chegam no lugar, se escondendo. Mas o que é que está acontecendo? Tem pessoal aí atrás de mim. Né? E pessoas quando entram assim, um problema grave que agrava ainda mais é que as pessoas sem informação, família, principalmente as pessoas mais próximas, começam a tratar essa pessoa como louco, como doido. Fulano está doido, fulano está louco. Gente, isso é um sintoma que pode ser tratado. Cuidado a tempo pode ser tratado. Eu oriento muito pela fé, mas sou realista, né? Sou coerente. Se a pessoa não consegue pela fé, existem hoje meios, muitos mecanismos importantes que podem ajudar pessoas nesta condição. Se você conhece ou tem alguém da família assim, não permita que essa pessoa continue sofrendo. E isso pode chegar a um patamar mais grave da vida, que é o suicídio. Isso é uma coisa horrível e pode chegar a esse ponto. Você já tem ouvido muitas notícias assim. E essas pessoas que chegam a esse ponto é porque elas já vêm enfrentando ao longo de algum tempo sintomas como esses que chegaram a destruir totalmente o seu controle emocional e mental. Passaram a dominar. Né? Então é bom procurar, claro, uma igreja, procurar a ajuda de Deus, mas também procurar um especialista na área, tá certo? Ver as coisas, pessoas ou objetos com formatos que não são reais. Você também já deve ter ouvido falar de pessoas que, quando estão atacadas assim, ela olha para uma pessoa e ela diz que aquela pessoa é um animal. Ela olha para um sofá, uma geladeira, um objeto e diz que aquilo ali é uma pessoa. Ela sai na rua e diz que viu muitas coisas sem ter visto nada. É na mente, é um sintoma. Mas como é que a pessoa diz que existe isso sem existir? Como é que a pessoa está vendo que não é aquilo? Bom, você agradeça a Deus por ter a força de discernimento e controle pessoal. Essas pessoas que estão enfrentando isso, elas perderam esse tipo de controle e por isso estão nessa condição. Tá? Começa tudo aos poucos. E vai ganhando tempo, e vai ganhando força, e vai se desenvolvendo, até desencadear aí um grave problema. Porque a psicose, ela já é algo fora de controle. Qualquer sintoma psicótico já está fora de controle. As neuroses, todos nós temos um pouco de neuroses, ansiedade, irritação, alguma outra coisa, tudo dentro do controle. Mas quando sai das neuroses, quando aquilo sai do quadro neurótico, que vai para o psicótico, é porque já está em estado avançado. E aí só Deus ou a ajuda de um profissional. Tá bom? Seguindo aqui.
visão grandiosa e magnífica de si mesmo, mas que não são reais, como ser um Deus ou estar em uma missão especial. Eu já atendi e conversei com pessoas dizendo ser um anjo, dizendo ser um extraterrestre, dizendo ser uma figura da mitologia grega, né? E a gente vê as pessoas que estão em volta dizem, olha, ela está assim, ela está não sei o quê. Não é nada disso. É o estado psicótico dela que está produzindo no seu imaginário algo irreal. E ela simplesmente está ali como um rádio que está ligado, uma TV, um aparelho eletrônico que está ligado. E depois que você liga, ele vai passando os canais que você sintonizar. Assim é uma pessoa que enfrenta crises psicóticas. Ela está naquele instante ali apenas um aparelho, ela não tem controle nenhum. O que vier na mente, ela vai saltando. É como o aparelho de som ou o aparelho de TV. Você ligou, o que você colocar para passar, vai passar ali. Então, assim, uma pessoa nesta condição. Ela vai falar o que vier na mente. Ela não tem controle de reter algum tipo de pensamento, de reprimir algum tipo de fala que vem à sua boca. Ela não tem mais esse controle, esse poder. Por isso ela vai falando tanta bobagem como a gente no popular fala muito, né? Delírio automático, em que a pessoa acredita que os outros estão apaixonados por ela. Já viu isso? A pessoa dizer que fulano está apaixonado por ele. Ah, mas eu não quero, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ah, fulano está apaixonado por mim, não sei o quê. Ela me falou, não, mandou falar por alguém, sabe? Inventa coisas, tudo do seu imaginário, tudo fantasias. Mas para ela é uma realidade. Na verdade, ela nem sabe se é real ou se não é. Ela apenas está falando. Ela apenas está soltando pela fala. O seu aparelho psíquico, ele está sem controle próprio. É como se o controle remoto tivesse na mão de terceiro. Tivesse na mão de outro. Ilusões nihilistas em que a pessoa acredita que grandes catástrofes estão para acontecer. Pessoas nessa situação acabam se colocando na condição de vidente, de profeta, e a sua mente ela cria que vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer algo horrível que vai impactar, chocar a sociedade, algo notório. Mas só na cabeça da pessoa. Isso estamos falando de sintomas da psicose. Sintomas psicóticos que muitas pessoas enfrentam nessa condição, nessa situação. Vamos mais adiante, tem mais sintomas aí. Discurso desorganizado, saltando entre vários temas de conversa ou misturando, ou repetindo as palavras ou frases. Não precisa nem explicar isso, né? Muito claro aí, pessoas que evidentemente nessa situação acabam trazendo discurso sem começo, meio e fim, tudo desencontrado, tudo fora do contexto, né? Porque esse mal, ele pega pessoas esclarecidas, pessoas intelectuais, entendeu? Pessoas que, às vezes, bem estudadas, né? Porque as psicoses, ela não escolhe pessoas. Pode ser leigo, pode ser indouto, pode ser condição social, não interessa. É um problema que afeta a humanidade. Tanto pobre quanto rico, quanto qualquer classe que a pessoa faça parte, ela é vulnerável a isso. Agora, claro, se procurar um tratamento de início, você vai cortar o mal pela raiz e vai evitar aí que chegue a esse nível. Dificuldade de organizar os pensamentos e de pensar com clareza. A pessoa não consegue controlar os pensamentos. Ela não consegue esclarecer aquilo que pensa e fala. Ela perdeu. Ela não tem mais isso. Você, com certeza, já ouviu ou conhece pessoas nesta condição. Mudanças bruscas de humor, ficando muito feliz no momento e depressivo logo a seguir. Pessoa que está aparentemente feliz, até sorrindo, de repente se fecha e se torna agressivo. Ou então está apresentando um momento agressivo e de repente para aquela agressividade e passa a ser uma pessoa e começa a expressar um humor agradável. A mudança de personalidade é rápida e muito real para quem está no seu
para quem convive com pessoas assim, né? Ter ações sem sentido ou socialmente inadequadas. Você já viu casos de pessoas que tiram até a roupa e saem pela rua, né? Sem estar embriagado, sem estar drogado, simplesmente por estar enfrentando aí uma crise psicótica. São sinais da psicose, das psicoses, melhor dizendo, né? Dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Uma pessoa que vive sintomas psicóticos, ele não consegue ter amizade, não consegue ter um convívio sadio com absolutamente ninguém, porque a sua personalidade ela está em mudança constante. Ao mesmo tempo que ela te elogia, ao mesmo tempo ela te desce o cajado. Ao mesmo tempo que ela lhe bajula, ao mesmo tempo ela te diminui, né? Enfim, não há relacionamento com uma pessoa com crise psicótica, tá? A não ser quando ela precisa de você. Fome, alguma coisa pessoal. Aí ela sabe, sim, chegar e pedir. Mas é como se você tivesse a obrigação, inclusive, de atender. É uma forma estranha de um psicótico se servir de você. Né? Como se você ou outro alguém fosse obrigado a atender ele ou ela naquela situação, naquela necessidade que ela está precisando agora. Dificuldade para se relacionar com outras pessoas, confusão mental. Tem pessoas que literalmente você vê nitidamente uma confusão mental onde parece que tudo está misturado, onde parece que tudo perdeu a energia, perdeu o sentido, perdeu a força. Você vê um desequilíbrio total. Isso é confusão mental, onde a pessoa não fala nada com nada, não conhece ninguém, quem é fulano, quem é você. Ah, eu já ouvi falar de você na outra vida, não sei o quê. Tal, você não entende absolutamente nada que a pessoa está falando. Estou falando para você sintomas psicóticos. Agitação. Crises de agitação constante. O sintoma da psicose, nesse quesito da agitação, a pessoa fica totalmente irreconhecível. Ela poderia ser a pessoa mais calma que você já possa ter conhecido. Mas nessa condição aqui é um sintoma psicótico que muda totalmente a pessoa, deixando ela em crise de agitação. Lembrando que, por outro lado, há o isolamento também, né, que também é uma crise psicótica. A pessoa se isola de tudo e de todos, né? Não vou entrar muito nesse tema aí agora, porque ele é um pouco mais profundo e o tempo aqui não permite tanto assim, né? Agressividade e autoagressão. Há pessoas que, além de ser agressiva com outras pessoas, ela é agressiva consigo também. Automutilação, autopunição, autopenitência. Pessoas que se machucam, que se mutilam, onde eu falei para você já que para chegar ao suicídio é apenas um empurrãozinho. E eu vou te falar, muitas pessoas que chegam a praticar o suicídio, elas têm uma ajudinha de alguém que está de fora. Você já viu alguém subir num poste, subir num prédio, numa ponte, e ficar ameaçando de se jogar, e juntar aquela turminha, pula, pula, ou alguém armar uma corda e alguém, bota a corda no pescoço. Você já viu. E aí a pessoa já está realmente pensando em fazer aquilo, querendo fazer aquilo, mas um pouco de medo. Mas aí uma influenciazinha dessa, a pessoa acaba tomando uma decisão. Eu já vi casos, infelizmente, é triste, mas tem pessoas que nessas horas, em vez de procurar ajudar, fica torcendo pelo pior. Quanto pior, melhor. Para muita gente. Pessoas que aparentemente não têm esses sintomas psicóticos, mas estão ajudando na catástrofe a quem está enfrentando isso. Seria muito bom uma palavra de ânimo. Pense melhor, não faça isso. A vida é boa. Você tem amigos, você tem pessoas que gostam de você. Você tem tudo pela frente. Essa crise que você está enfrentando, esses problemas que você está enfrentando vai passar. Difícil alguém chegar para falar isso, né? Mas
sempre tem, né? Acreditando em Deus, gente, em primeiro lugar, e depois uma ajuda de um analista. Procure um especialista no assunto para ajudar a quem está enfrentando essas crises. Você não vai ficar mais pobre, nem vai gastar tudo que tem fazendo um tratamento da mente, porque uma mente sadia, uma mente curada, restaurada, um corpo sadio e uma vida toda pela frente a ser vivida com conquistas, com sucesso. É isso. Outro sintoma também, aqui quase fechando já, é impulsividade. Muitas pessoas impulsivas, toma decisões na hora, decide coisas na hora, né? Decisões às vezes absurdas, decisões às vezes seríssimas, a pessoa toma sem pensar, por impulso, né? Catatonia, em que a pessoa fica imóvel ou rígida, com falta de resposta verbal, parecendo estar congelada. Já viu isso? A pessoa congelar, não sair do lugar, não fala nada, e se deixar, faz todas as suas necessidades fisiológicas ali, por entender que está paralisada, que não pode sair dali, que não pode se mover, não tem resposta para suas perguntas, ela fica totalmente muda. Esse também é um outro sintoma psicótico. Eu acho que eu falei muito aqui de muitos sintomas que as psicoses revelam, expressam aí para o ser humano. Dá para você identificar aí alguém que possa ter algum desses sintomas aí e procurar ajudar. Que essa pessoa possa procurar um psicanalista, né? Pastor, e essas pessoas que enfrentam isso? Isso surge de quê? A psicose geralmente ela aparece em jovens ou adolescentes. A pessoa mais madura acontece também, mas com menos intensidade, né? Agora, jovem, adolescente, pode, em alguns casos, essas crises podem até ser passageiras, sendo chamada de perturbação psicótica breve, mas acontece. Eu já vi vários jovens, né, adolescentes, enfrentar crises assim, crises de histeria, desespero total, né, e está relacionado também a outras doenças psíquicas, como transtorno bipolar, Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia e a depressão, né, que é o sintoma mais conhecido por todos nós, né? Sendo comum também entre usuários de drogas, né? Crianças também crianças principalmente, hein? Por a criança não ter tanta força, não ter uma personalidade ainda formada e forte, dominante, você pensa que é mais leve ou que até não passa por isso, mas tem, viu? Seria muito bom os pais observarem bem seus filhos, suas crianças e ver o seu desempenho, ver a sua conduta comportamental, para você ver se realmente aquela criança está na sua fase de desenvolvimento, na formação da sua personalidade, se ela está bem. Porque se você deixar que a sua criança, na formação da sua personalidade, ela enfrente algum tipo de crise assim, isso pode ficar para a vida toda. Pode ter aí uma criança com vários transtornos permanentes, aí durante toda a sua vida. Você vê que a maioria das pessoas que hoje enfrentam crises, esses sintomas que eu falei para você, tiveram problemas na infância, tá? Tiveram aí problemas que não foram tratados. Então seria muito bom você observar bem as suas crianças para que quando elas se tornarem adultas, elas não venham apresentar essas crises com esses sintomas tão fortes que eu falei para você aqui, tá bom? Bom, por hoje era só. Em breve a gente apresenta mais outros vídeos aqui tratando um pouco mais da mente. Eu gosto muito de estudar a mente, tá? Eu, como pastor evangélico, também sou psicanalista, né? Mas tenho muito interesse e muita vontade de me aprofundar cada vez mais para descobrir os fenômenos da mente. Eu sou um grande admirador
e pesquisador e estudante das obras de Freud e Lacan. Tá? Psicanálise clínica me deu uma nova visão de mundo e de ser humano. Que Deus em Cristo alcance você e te abençoe de uma forma toda especial. Manda este vídeo para alguém. Compartilha este vídeo que você vai estar ajudando muita gente. E aqui eu finalizo ele dizendo o seguinte: a fé pode libertar e pode curar, mas um especialista pode ajudar. Às vezes a pessoa não está naquela condição ou com aquela fé de alcançar a ajuda de Deus, mas ela pode buscar a ajuda de um especialista, tá bom? Nós temos vários especialistas na área. Eu, como psicanalista, não tenho não quero ser hipócrita em dizer que só um psicanalista pode ajudar uma pessoa nessa condição. Tá? Existem muitos outros especialistas na área que você deve saber, deve conhecer, tá bom? Mas procure ajuda para alguém que está enfrentando isso. Você pode salvar uma vida. Você pode ser uma pessoa abençoadora, orientando, esclarecendo, encaminhando alguém que busque uma ajuda através de um especialista. Ou encaminhando para que esta pessoa possa também buscar a ajuda de Deus e ter aí a libertação e a cura total. Tá bom? Tenho depoimentos de pessoas que enfrentaram isso e foram curadas pela fé. Como nem todos alcançam a cura pela fé, então tá aí os especialistas para ajudar a pessoa nessas condições, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.